Aleluia! Bom dia a todas. Quero saudar todas vocês com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Mas é com aquela paz que excede todo entendimento e com aquela graça que é superabundante e flui do nosso Deus. Quantas recebem? Digam amém. Aleluia! Queremos dar as boas-vindas mais uma vez a todas. Essa manhã vai ser um pouquinho apertada, e para isso eu quero pedir para você que você preste atenção, que você não se distraia, que você foque, que você peça ao Senhor para falar tudo que Ele deseja ao seu coração de maneira específica. Conecta o espírito, conecta o teu espírito. Não se distraia nessa manhã, porque pérolas preciosas serão liberadas. Amém? Eu quero situar vocês, né? De repente alguém não veio ontem à noite. Quantas estavam aqui ontem à noite? Que presença gloriosa, amém? Mas você que está vindo pela primeira vez nessa manhã, o nosso tema esse ano é Eu Decidi Edificar. Amém? Baseado em Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica, vamos falar juntos, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Esse versículo nos convida, minhas irmãs, à sabedoria, com consequente edificação das nossas casas. Quando a pastora Rose falou esse tema, eu falei, uau, meu Deus, como esse tema é oportuno, é apropriado, é propício, é adequado, tudo quanto é adjetivo, para esses dias, para esses tempos que nós temos vivido, amém? Nós precisamos entender que para que as nossas casas, os nossos lares sejam edificados, nós precisamos decidir. Quando você olha uma casa edificada, quando você olha um lar e fala, poxa, esse é o retrato do lar que eu quero para a minha vida. Não pense você que isso aconteceu de forma aleatória. Alguém decidiu por isso. Alguém tomou uma decisão, isso passou pela decisão de alguém. Isso foi fruto da decisão de alguém. E quando você decide por algo, você abre mão de tantas outras coisas. Você abre mão, sabe, de fazer a sua própria vontade, de ter a atitude que você está a fim de ter. Você muda a sua postura, porque você realmente entende que é custoso. Edificar não é fácil. Destruir é fácil. A Bíblia fala que destruir, você pode destruir com as próprias mãos, mas edificar exige um preço. E eu oro para que nós saiamos daqui como sábias construtoras, sábias edificadoras dos nossos lares, no nome de Jesus, amém? Nós vamos ter agora um momento muito especial, que só situar vocês, nós vamos ter um bate-papo com mulheres muito, gente, não estou exagerando não, muito, muito preciosas. E eu quero chamá-las, mas eu vou chamar uma por uma que eu vou apresentar. Tem aquela coisa, né? Essas três dispensam a apresentação, mas toda vez que um apresentador diz isso, ele fica ali meia hora apresentando. Então, eu vou apresentar. Vamos lá, pastora Flávia. Vou ficar aqui meia hora falando. É mãe, esposa, escritora, é ministra de louvor. Vou cansar aqui, gente. É pastora sênior, fundadora da Igreja Angelim Teresina, que conta hoje com 5 campos. 6, eu acho. Indo para o 6º, aleluia. Amém? E é uma bênção nas nossas vidas. A gente sempre fica com saudade, não demora tanto assim mais não, viu? Seja bem-vinda. E minha concunhada do coração. Queremos chamar também a pastora Tati Joslin. A pastora Tati é pastora de crianças, mãe de um casal, mentora de mães do projeto Maternidade com Graça, que já ensinou mais de 4.000 mães, é isso? É muita mãe, gente, abençoada por esse projeto. Também é escritora, né? A pastora Rose falou sobre o livro ontem, pós-graduanda em neurociência, e já ensinou mais de 100.000 mães, é isso? Através dos cursos, 100.000 mães, gente. 4.000, imagina, né? Seja bem-vinda também, fica à vontade. Também queremos chamar a pastora Andréia Magnino.
é mãe, advogada, pós-graduada em processos organizacionais e gestão de pessoas, idealizadora da Conferência Mulheres Águias, pastora, escritora, vice-presidente da ONG Luz do Mundo. Amém? Estamos bem servidas ou não estamos? Então, fica aí com seu coração aberto. Amém? Vamos lá. Amém. Então, eu queria mais uma vez dar as boas-vindas em nome da Igreja Batista do Angelim, em nome da pastora Margarete Rose, e orar a Deus para que retribua, né, para que recompense a generosidade. Eu sei que para estar aqui, eu sei que vocês abriram mão de algo, e ninguém melhor do que o Senhor para recompensar. Amém? A gente vai bater um papo, né? Vai ser um papo um pouquinho corrido, mas vai dar certo, sempre dá certo. E aí eu vou estar direcionando as perguntas, mas como a gente vai bater um papo, vocês podem estar acrescentando, entendeu? Para não ficar um monólogo, tá bom? Eu quero começar perguntando para a pastora Flávia, uma pergunta que ela responde muito, muito mesmo, nas caixinhas de perguntas. Talvez seja mais recorrente. Perguntam muito para mim também. Como é que faz para ser médica, pastora? Como é que você consegue ser tantas coisas, dar conta de tantas coisas? E eu quero só reformular essa pergunta, trazendo para o nosso tema. E essa pergunta é a seguinte: como fazer para equilibrar essas múltiplas funções, levando em consideração a edificação das nossas casas? Que maravilha responder essa pergunta. Eu sempre respondo mesmo. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui em casa, sou da casa. Obrigada, pastora Rose, cada pastora que está aqui, Carlinha, minha cunhada. Queridas, eu entendo que quem coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas começam a ser organizadas debaixo dessa prioridade máxima da nossa vida. O seu relacionamento com Deus, a sua história construída com Deus, independente da estação da sua vida. Então, eu diria sempre, sempre, sempre priorize o seu relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, discirna a estação que você está, porque existem algumas estações, a gente, como médica, no período de formação, que você precisa ralar mais, que você está na fase de residência, de construção. Então, o teu foco está naquilo ali. Você vai equilibrar as outras coisas, mas o grande erro nosso é tentar achar que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. E não é, a gente precisa ter duas intensidades, a nossa vida com Deus e dentro do nosso lar. As outras coisas a gente vai entender de Deus qual é a prioridade daquela estação e colocar o nosso foco. Por exemplo, o meu foco dessa estação é ser pastora local, sênior. Então eu organizo a minha agenda de viagens baseado nessa prioridade. Eu organizo toda a outra minha agenda baseado nessa prioridade. Lembrando de sempre cultivar meu relacionamento com o Senhor e jamais abandonar o meu lar. Isso é algo que a gente tem como mulheres ganhado o mundo, a gente tem construído as nossas carreiras, tem saído para trabalhar, isso é muito bom, é bom trabalhar, é bom a gente ter o nosso próprio ganho, a gente se sentir valorizada por aquilo que a gente faz, mas nós não podemos esquecer que o nosso papel no lar é intransferível, indelegável. Só você é mãe dos seus filhos, só você é esposa do seu marido. Então eu diria que essas são as duas prioridades máximas, e se você tiver que organizar alguma coisa debaixo disso, faça isso, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. E ore ao Senhor para discernir a estação que você está, para apontar o seu alvo, o foco. Não ser uma mulher, eu digo, quando a gente é novinha, Carlinha, a gente sai metralhando, né? Metralhando tudo, sai dando tiro para todo lado. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai sendo mais sniper, né? Mais certeira, mais pontual, você vai de maneira mais precisa. Então, ore por isso. Senhor, me ajuda a não gastar a minha energia fazendo tudo ao mesmo tempo, mas sendo certeira naquilo que o Senhor tem para mim nessa estação. Amém? Aplauda o Senhor. Gente, anota tudo, pelo amor de Deus. São pérolas preciosas para a vida da gente. Então, você concorda que Deus, família, nessa ordem. Amém.
Eu quero perguntar agora para a pastora Andréia, né? Pastora, obrigada por ter vindo. Eu disse, a gente conversando ontem, né? A gente chamou a pastora Andréia meio que sem fé, porque a pastora estava, né, numa conferência semana passada, né? Então, uma conferência com muitas mulheres, né? A pastora Flávia estava até ministrando, e eu disse, meu Deus, ela não vai aceitar esse convite de estar aqui na outra semana, né? Mas eu sei que ela veio por Jesus, que ela ama Jesus, e a gente fica muito grato por você ter aceitado tão prontamente esse convite. Amém, pastora? Pastora, vamos lá. A gente queria saber, na sua opinião, qual o papel da mulher na edificação de uma casa? É o mesmo papel de um homem? Dá para ter o mesmo papel, não vai ter confusão nenhuma? A mulher, ela tem um papel específico nessa edificação? Bom dia a todas as mulheres. Estou muito feliz por estar aqui, muito feliz. Quando eu recebi o convite, eu falei, eu não posso deixar de ir. Muito bom. A gente precisa entender que todos nós temos um papel específico. E se nós não cumprirmos aquele papel, vai haver uma falta. Então, é importante a gente entender que, às vezes, nós, como mulheres, nós queremos, por exemplo, eu vou fazer para o meu filho aquilo que o pai dele não faz. Eu vou fazer o papel de pai, já que meu filho não tem pai. Então, a gente precisa entender que todos nós temos uma função, um papel dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E aquilo que está faltando, precisa sim ser organizado, mas não dá para a gente querer suprir tudo em todos. Então, como esposa, por exemplo, o nosso principal papel é ser companheira do nosso marido, né? E isso é uma coisa que, por exemplo, quando a família tem uma empresa, eu vejo que as mulheres têm dificuldade em sair do papel ali, quando está na empresa, e leva para a empresa expectativas que às vezes tem na sua família, né? E aí ela acaba atrapalhando todas as questões da família e da empresa. Então, quando eu estou com meu esposo, eu sou companheira dele, eu sou ajudadora, eu sou incentivadora dos sonhos dele, da mesma forma que ele também é dos meus sonhos. Então, companheira. E às vezes a mulher, ela quer ficar muito naquela função de filha, isso atrapalha muito, né? Eu quero que meu marido faça tudo por mim. E não existe isso, ele não vai fazer tudo por você. Então, às vezes, por exemplo, voltando à questão do pai, às vezes que é ausente, e a mulher, ela quer fazer tudo. Então, quando a gente entende que sim, existe uma ausência, que sim, você não vai ser o pai, mas você vai ser uma mãe suficientemente boa para esse filho. Você não vai ser perfeita, mas você vai estar ali para ele. Então, o nosso principal, ali na família, a gente precisa entender que nós somos companheiras do nosso marido e mães dos nossos filhos. E esse papel de maternidade, ele vai mudar ao longo da vida. Então, isso que a Flávia falou, de discernir as estações, é muito importante. Eu, por exemplo, sou vó, né? Então, como vó, para os meus filhos adultos, a minha função agora, como eu executo esse papel, mudou. Eu não fico mais querendo colocar limites nos meus filhos, ou mandar na casa dos meus filhos, não. Agora eu sou apoiadora deles. Eu sou aquela pessoa conselheira que eles vão buscar sempre que eles precisarem. Vou ser pontual na vida deles. Então, mudou agora com filhos adultos. Então, discernir isso, porque às vezes a gente se torna companheiro dos filhos, né? E quer ser mãe do marido. Fica falando para o marido, faz isso, faz aquilo outro, né? Já tomou banho? Aí, quando o filho, às vezes, quer casar, quer namorar, aí a gente entra num sofrimento enorme. Como é que meu filho vai embora? Porque ele é meu companheiro. Tem mãe que fala muito isso, né? Meu filho
é meu companheirinho, né? Fala para a menina, você é companheirinha da mamãe, você é melhor amiga da mamãe. Então, quer dizer, está tendo aí um conflito, né? Uma inversão, o papel está errado. Então, a gente precisa ser companheiro. E uma coisa interessante para a gente pensar é que a gente quer muito que os filhos sejam felizes, e aí a nossa especialista vai falar sobre isso. Quer muito que os filhos sejam felizes e que eles cumpram o destino deles em Deus. Mas o que a gente precisa sempre se lembrar, quando eu fortaleço o vínculo com meu marido, eu faço isso pelos meus filhos. Todas as vezes que os meus filhos olham para mim e me veem, né, com um vínculo forte com meu esposo e me vê feliz, eles não vão se sentir culpados e vão conseguir cumprir o destino deles na vida. Eles vão falar, nosso papai e a mamãe, eles estão bem. Esse final de semana, na conferência, eu ouvi um depoimento, um testemunho da Bispa Ana, que eu achei assim, maravilhoso. Ela contou que uma mãe, né, a criança, eles tiveram um bebê, esse bebê não dormia. A gente sabe que tem essa fase, né? Mas assim, o bebê não dormia, chorava, estava uma coisa assustadora. Já tinha ido em todos os médicos, já tinha passado aquela fase das cólicas, mas o bebê estava em sofrimento. E então, ela perguntou, o que aconteceu quando você estava grávida? E aí a mulher falou, olha, a gente ficou pensando se ia casar, se não ia casar, e estávamos pensando, assim, estávamos num conflito na nossa relação, muito grande. Aí ela falou, né, a Bispa Ana falou assim, olha, então, eu falei em voz alta, vocês vão separar agora? Aí ela falou, não, então está tudo bem com o casal? Está tudo bem com o papai e com a mamãe? Aí falou em voz alta, ainda bebê. Aí ela falou que no momento que a mãe falou, está tudo bem, nós vamos ficar juntos e está tudo bem. Na hora que a mãe falou isso, o bebê dormiu. Então, a gente precisa entender que o nosso vínculo com o nosso marido fortalecido, ele vai ser saúde emocional para os nossos filhos. Amém? Aleluia. Muito bom, pastora. Vamos agora perguntar para a pastora Tati. Também quero te agradecer por ter vindo. E tu tinha que estar aqui, né? Esse tema eu decidi edificar, então a gente tinha que estar aqui para estar ensinando para a gente. Muito especialmente, né? Esse ministério não tem jeito, vai te acompanhar para o resto da vida, né? Criação de filhos. E a gente quer ouvir sobre isso mesmo, sabe? E a pergunta que eu quero fazer para ti é como nós devemos ser intencionais na criação dos nossos filhos e, se sim, como ser? Ou então, deixar as coisas acontecerem, uma hora eles vão ter a experiência deles com Deus, uma hora vai acontecer, porque, enfim, nós somos cristãos, nós temos que ser diretivos e intencionais nisso. Amém, pastora. Quero dizer que é uma alegria também imensa estar aqui. Há 12 anos atrás eu estava aqui sentada, né, recebendo tanto de Deus numa conferência, depois vou falar um pouquinho mais. Esse? Amém. E eu ainda mais compartilhando de um tema que tem queimado tanto no meu coração, né? A pastora estava falando a respeito do casamento, e eu costumo dizer para as mães isso, porque elas têm essa ideia de que os filhos, eles são o centro do universo, do mundo e do casamento e da família, mas a base de uma família não são os filhos, a base da família é o casamento, né? Então, isso é tão especial. Agora, quando nós queremos que os nossos filhos, eles sejam conduzidos em Deus, existem duas situações. Primeiro, nós precisamos entender que a gente tem o poder de transmitir paixão. Então, nós somos apaixonados por algumas coisas e é inevitável que os nossos filhos percebam, eles vão observar isso em nós nos apaixonando e nos envolvendo em algumas coisas. Então, eu costumo lembrar as mães que você primeiro precisa construir a sua história de fé com Jesus. Porque senão você foca tanto no seu filho, que o seu filho precisa orar, o seu filho precisa ler a Bíblia, o seu filho precisa ter uma experiência com Deus, mas ele nunca viu você tendo uma experiência com Deus. Ele nunca escuta você testemunhar sobre algo. Então, a gente precisa construir uma história incrível de fé com Jesus. Nós precisamos orar, Senhor, eu quero crescer em Ti, eu quero viver uma vida incrível, eu quero que o Senhor me coloque em lugares certos, me conecte com pessoas certas,
porque eu quero construir essa história incrível de fé com Jesus. Então, a gente se torna mãe, a gente tem a tendência de olhar para os filhos e depositar toda a nossa vida neles. Mas o centro da nossa vida precisa ser Jesus, mesmo depois que os filhos chegam. E eles vão perceber isso, eles vão vendo aquilo que nós damos valor, aquilo que nós desprezamos. Então, a gente transmite paixão, primeira coisa. Então, a gente primeiro constrói a nossa incrível fé, a história de fé com Jesus, a nossa história de milagres, de orações respondidas. E aí a gente precisa trazer isso para eles. Então, eu falo muito sobre Elias e Eliseu, até preguei lá na igreja da pastora Flávia. Elias e Eliseu, Elias chegou um tempo onde ele lançou a capa sobre Eliseu e convidou Eliseu para caminhar com ele. Mas Eliseu via os testemunhos de tudo aquilo que Elias tinha vivido. Mas, mesmo assim, Eliseu, ele queria e buscava aquilo que estava sobre Elias, porque Elias compartilhava com ele o que ele tinha vivido, o seu amor, o seu favor. Então, antes de Eliseu ser arrebatado, antes de Elias ser arrebatado, Elias pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Então, existia uma conexão de propósito. Elias, ele se importava com o que estava acontecendo na vida de Eliseu. Então, quando a gente fala sobre ser intencional, eu acho que vai muito além do que só você apenas ler a Bíblia com o seu filho, orar por ele, porque isso é óbvio que a gente tem que fazer, né? Eu acho que não precisava nem estar em pauta. A gente precisa ser intencional em ler a Bíblia, em orar, em buscar junto com os nossos filhos, mas fala muito mais dos detalhes da nossa jornada, ao longo da nossa vida, o que a gente compartilha, nas pequenas coisas, nas coisas maiores, nas pequenas orações, nas pequenas vitórias dos nossos filhos, daquilo que a gente é apaixonado. Então, essa semana a Giovana, ela chamou algumas amigas para ir lá em casa e ela falou: mãe, o que a gente pode brincar? Fazendo uma lista, né, do que ela queria brincar. Eu fui falando para ela, e se em um momento a gente parasse e você fizesse uma célula para nós, para as minhas amigas? Falei: não, vamos fazer então uma célula para você. Agora, eu não precisei ficar falando para ela: não, filha, vamos fazer uma célula com as crianças. Mas ela simplesmente vê a nossa empolgação em compartilhar sobre Jesus, em falar do amor de Deus, a gente orando pelas crianças, a gente visitando as células e vendo as crianças sendo alcançadas. Aqui a gente está com o Rafa, né, que é uma criança que era lá de Ponta Grossa. Faz assim, Rafa, lá da minha cidade, né, o pai dele é jogador de futebol, veio para cá jogar e está aqui, né? Mas o Rafa, ele foi alcançado na minha célula de crianças, que eu fiz uma célula com as esposas de jogadores, foi alcançado. O pai dele foi batizado depois, através do Rafa, né? O Rafa trouxe ele para Jesus. Então, a gente vai vivendo a nossa vida com empolgação em Jesus, sabe? Você não pode querer transmitir algo que você não vive. Então, por exemplo, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam apaixonados por Jesus, mas a gente vive falando mal de pastor, a gente sai da igreja falando mal do louvor, falando mal dos detalhes, e os nossos filhos estão absorvendo tudo. Então, acho que quando a gente fala sobre ser intencional, é se posicionar e saber que em todo tempo Deus está nos usando como instrumento de Deus para marcar o coração dos nossos filhos. E não só em relação à cruz, aos aspectos da cruz, mas em relação a tudo, que na verdade aponta para a cruz, né? Tudo aquilo que a gente vive aponta para a cruz. Eles estão de olho, né, pastora? De olho na gente. Tem jeito não. Lembrei aqui de uma história. Pastor Rodrigo e Paola no carro. E aí, eu lembro que acordei tarde para algum compromisso, e quem conhece o pastor Rodrigo sabe que ele é bem brincalhão, né? E ele começou a falar assim: mas que coisa, a mulher virtuosa acorda cedo e tal, e ficou ali me provocando, né? Aí eu olhei assim para ele, e Paola disse assim: pai, mas o senhor quer mesmo ensinar minha mãe a ser virtuosa? Se eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que ela já sabe ser, é virtuosa, viu? Aí eu olhei assim para a cara dele. Mas eles olham, né? Eles observam, estão de olho e sabem se é verdadeiro e genuíno ou não. Eles sabem se realmente flui, né? Ler a Bíblia na frente deles é importante, né? Também, né, pastora? Porque eles olham também. E é uma coisa também que eu tenho feito. Antigamente eu fazia meu devocional de manhã bem cedinho ali. Mas aí agora a gente tem que mesmo mostrar que a gente está lendo a Bíblia. É importante, mas precisa ser verdadeiro, de dentro para fora. Amém? Obrigada, pastora. Vamos voltar para a pastora Flávia de novo. Pastora, para que a gente tenha os nossos lares edificados,
A gente até compartilhou algumas coisas aqui. A gente precisa de algumas atitudes, alguns comportamentos e ter uma postura mesmo, né? Então, assim, eu queria que você citasse para a gente algumas posturas e comportamentos que nos afastam da edificação dos nossos lares, ou com o esposo, ou com os filhos, dessa forma. Provérbios 14, 1, quando fala sobre a mulher sábia edificar, essa palavra edificar do hebraico, banar, fala sobre uma construção que tem um fundamento muito profundo e firme. Eu sempre digo que o homem, ele é o trator que abre o caminho, né? Ele foi criado por Deus para ser esse visionário, esse que está à frente, apontando a direção da família. E a mulher é a pavimentadora desse caminho, ela é a asfaltadora. Eu digo muito, Fred, tu é o trator, eu sou a que vem asfaltando. Às vezes o trator está lá na frente e eu digo, me espera, quando eu estou aqui organizando aqui o caminho que você abriu. É mais ou menos assim. E quando a Bíblia fala sobre a tola destrói com as próprias mãos, essa palavra do hebraico de destruir é muito sobre alguém que anula uma obra perfeita. E a obra perfeita de Jesus, alguém que arruína, que desconstrói, que arranca o fundamento. E aí, a partir disso, eu diria, né, que uma das coisas que se a gente não observar, é não construir a nossa casa no firme fundamento de fé, que é Jesus. Em Mateus 7, a Bíblia fala da casa construída na rocha e na areia. Estava estudando esses dias e eu descobri que o que Jesus estava falando dentro do contexto, aquelas casas provavelmente estavam na mesma rua. Então, elas não estavam construídas em terrenos diferentes. E como que uma casa construída vizinha da outra, vamos dizer, tinha uma configuração tão diferente? A diferença foi que a casa construída na rocha, o dono precisou cavar mais para chegar na rocha. E a casa na areia estava na superficialidade. Então, eu entendo que a gente precisa, como mulheres, né, se a gente arrancar o fundamento, se a gente não for mulher profunda, a gente vai trazer na nossa casa superficialidade nos nossos relacionamentos com o marido e na criação dos nossos filhos, criando crianças, muitas vezes para nós, ou despreparadas para lidar com esse mundo. Então, a gente tem que ser essa que cava profundo, que estabelece um fundamento. Edificar fala sobre isso. E como que a gente pode destruir, né? A murmuração. Muitas vezes, eu digo que a palavra profética, ela é a capacidade de você trazer à existência coisas que não existiriam se você não declarasse. Então, como é que eu posso usar a minha palavra? Eu posso usar tanto para profetizar, para construir, para edificar, mas eu posso usar a minha boca, e a boca de mulher fala bastante, né? Para desconstruir desmerecendo o nosso marido na frente dos nossos filhos. Muito cuidado com a hipercrítica, tá? Não critique, resolva os seus BOs com o seu marido da porta do quarto para dentro. Saiu da porta do quarto, lembre que você está ali dando o exemplo, que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, não o caminho, não aponte o caminho, mas de mãos dadas com ele no caminho. Então, honrando o seu marido, isso é uma coisa que muitas mulheres esquecem. Você quer destruir a sua casa? Pronto, vou dar aqui os passos para você destruir a sua casa, para você ser uma mulher tola, tá? Desconstrua o seu homem na frente dos seus filhos. Desmereça o seu marido. Seja hipercrítica. Ponto 1. Ponto 2. Não estabeleça esse fundamento. Seja essa mulher que não valoriza as coisas de Deus, ou que é crítica com a casa de Deus, com outros líderes, irmãos, fofoqueira, linguaruda. Você está estabelecendo o padrão dentro da sua casa, né? Outra coisa, não se amando, não se cultivando. Muitas mulheres se anulam. Porque estar sob uma missão não quer dizer que você vai se anular. A gente casa, se torna um só, mas a gente não deixa de ter digital. A gente continua tendo, como mulher, antes de sermos esposas e mães, nós somos filhas de Deus. Então, Deus tem coisas para você de maneira única e singular. No momento que a mulher se anula, ela vai botar isso na conta de alguém. No geral, é na conta do marido ou do filho. Por causa de vocês, eu não fiz isso. Fica frustrada totalmente. Exatamente. Então, assim, não se anule. Se você se anular, você vai destruir o seu lar. Porque mais na frente você vai apontar no rosto do seu marido ou dos seus filhos, trazendo um peso desnecessário sobre eles. Então, de maneira rápida, a gente poderia falar mais, mas é isso, né?
E um dos nossos principais papéis como mulher é ser coluna. O marido é o telhado da casa, a proteção, a provisão, o destino. A mulher é o ensino, o acolhimento e o afago, uma representação do próprio Espírito Santo. A palavra auxiliadora, adjuntadora, do hebraico é ezer, que é uma palavra 21 vezes usada no Antigo Testamento para o Espírito Santo. Então, na palavra de Deus, o Senhor nos compara ao próprio Senhor agindo em casa. Uma mãe em casa, uma mulher em casa, ela é para representar o Espírito Santo e não o Satanás. Então, Aleluia. Amém. Glória a Deus. Entenderam, né, irmãs? Dever de casa começa hoje, viu? Pastora Andréia, nós queremos saber se você tem algum exemplo na sua vida de alguém assim que você olha e fala, uau, que casa, que lar edificado. Mas também pode ser um exemplo bíblico. Fique à vontade para falar de alguém na sua vida que seja esse exemplo. Eu gosto muito de Maria. Eu acho que às vezes a gente fala tão pouco de Maria, né? E Maria, mãe de Jesus, é uma mulher assim fantástica, né? Fantástica. Ela, quando Deus falava com ela, ela guardava as coisas do seu coração. Essa atitude é muito sábia. A gente saber que tem coisas que a gente não pode compartilhar, ou se vai compartilhar, com quem compartilhar. Eu acho Maria fantástica nisso, ela guardava ali no seu coração, apesar de ser muito jovem, ela foi muito, muito sábia. Ela tinha relacionamentos próximos, Isabel. Isso também é outra coisa que me lembra da nossa necessidade de termos pelo menos um amigo próximo. É muito importante nós termos alguém para compartilhar o coração, e Isabel era essa pessoa para Maria ali. A gente percebe que havia muita intimidade. Maria, quando Maria perde Jesus ali no templo, também me ensina muitas coisas, que ela entendeu, né, quando ela fala Jesus, e ela estava ali, né, mesmo que parece que quando a gente lê, a gente pensa assim, nossa, foi tão desatenta, né? E eu não vejo assim, eu vejo que Maria, ele tinha a idade que já saía da infância, e Maria entendeu, né? Quando ele falou, estava cuidando dos negócios do pai. Então, Maria, ela conseguiu entender e impulsionar o seu filho para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Então, nós, como mães, nós precisamos entender muito isso. Esse papel de impulsionar o nosso filho para o destino que Deus tem para ele. E, às vezes, a gente sonha tantas coisas para os nossos filhos, e sonha, inclusive, que eles cumpram os nossos sonhos. E isso mata os nossos filhos, né? Então, a gente precisa ser capaz de ir atrás dos nossos sonhos e incentivá-los a cumprir o seu destino, a ir atrás daquilo que Deus tem para eles. Então, outra coisa interessante, assim, sobre Maria, é que quando Jesus estava ali na festa, no casamento, né? Ela falou, olha, faça tudo o que ele, né, está dizendo, ou seja, ela entendeu ali quem era o filho dela, ela conseguiu respeitar, né, o filho. Então, ela não tratava ele mais como uma criança. Eu acho que essa sabedoria de Maria fala muito ao meu coração, né? Então, eu vejo Maria como esse exemplo da mulher que edificou a casa ali ao lado de José, e incentivadora do ministério e do chamado do filho. Amém. Aplauda ao Senhor. Queria perguntar para a pastora Tati, queria saber a tua opinião sobre quais que tu achas que são os maiores desafios hoje em dia na criação de filhos, e como que a sabedoria nos ajuda a superar esses desafios. Amém. Eu sempre falo que o maior desafio de uma mãe é o que ela está passando naquele momento, né? Porque não adianta eu falar assim, não, o maior desafio é quando você não dorme à noite. Mas às vezes a pessoa já passou dessa fase, ela agora está com outro desafio da adolescência.
Então, o maior desafio é o que você está passando hoje. Mas, de maneira geral, eu acredito que nós estamos vivendo em um tempo onde nós temos muitas distrações e um bombardeio de informações sobre as mães. Então, eu acredito que antes a gente era menos suscetível a se distrair com outros tipos de ideias, de informações, de pensamentos, metodologias, porque a gente não tinha muito acesso, né? Então, as mães, elas seguiam o conselho das pessoas mais experientes, ouvia as histórias, enfim, e buscava na Bíblia. As mães cristãs, elas tinham muito mais a tendência de buscar na Bíblia aquilo que a Bíblia trazia de instrução, de ensino, e focar naquilo. E deveria ser assim ainda hoje. Mas hoje nós temos muita informação. E eu falo muito sobre isso porque você abre o Instagram, tem uma pessoa falando A, outra B. Tem uma especialista lá de Harvard ensinando que você não pode elogiar o seu filho, porque senão ele vai crescer sendo uma criança dependente de elogios. Aí tem a outra especialista lá, da Academia Britânica lá e tal, que fala que não, você tem que sim elogiar o seu filho. Aí você, então não pode? Não, então pode. Aí você vai criando aquela colcha de retalhos e não funciona. Você cada dia faz uma coisa que a gente precisa ter muito na educação de filhos é segurança. E é claro que nós podemos mudar de opinião, eventualmente mudar algumas regras, mas no geral nós temos que viver um princípio. E eu falo que educação de filhos não é uma questão de métodos, é de princípios, de valores que precisam ser ensinados às crianças. Então eu acho que esse é um desafio. Muitos ataques, vou pregar sobre isso inclusive, muitos ataques na mente das mães, tanto de ensino mesmo em relação à disciplina, educação, quanto de ideologias diabólicas, malignas, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, eu acredito que essa gama muito grande de informação tem sido algo que talvez, inclusive, gera comparação muitas vezes nas mães, né? Então, o máximo que a mãe fazia antes era olhar para a vizinha, para a prima, para a irmã, para a cunhada, e comparar o filho com o filho que estava estudando junto com ele. Hoje em dia, a gente abre o Instagram e parece que todo mundo é perfeito. E também está tudo bem, porque não está tudo bem você ficar se olhando. Mas as pessoas não são obrigadas a ficar compartilhando desgraça. Então, uma vez me falaram isso. Mas por que você não compartilha os seus perrengues? Eu falei, gente, eu não tenho o direito de querer registrar só o que eu quero lembrar. A gente não é obrigado a ficar compartilhando as nossas dores. Eu não vou ficar postando meu filho fazendo birra, minha filha chorando. Claro que eu vou compartilhar o dia que ela está ali, que ela fez algo que foi bonitinho. Claro, a gente tem esse direito. Agora você tem que se lembrar disso, que não é tudo o que as pessoas estão vivendo, que você está vendo no Instagram, que você está assistindo. Então, eu acho que essa informação muito grande, esse bombardeio de informações e distrações, eu acho que é o maior desafio nesse tempo, né? Nesse tempo que a gente está vivendo hoje. Amém. Queridos, nós vamos agora passar só mesmo para a mensagem final. Diga assim, pronto. Eu quero que vocês agora deem uma mensagem final dentro desse tema para ficar no nosso coração. Amém? Amém. A mensagem que eu vou dar, que a gente não pode esquecer no meio de... Eu sei que as pastoras vão pregar e a gente vai compartilhar muito mais coisa, mas isso ficou forte no meu coração porque eu tenho visto muitas mulheres sofrerem. Não anule o propósito de Deus para você, como o Senhor tem para você de maneira singular. Um dia você vai estar na presença de Deus e você vai apresentar a Ele ali os seus feixes, as suas colheitas. E a palavra diz tanto sobre amar o próximo como amamos nós mesmos. Olhe bem para mim, você jamais vai cumprir bem o seu papel como esposa, como mãe, se você não se amar. Se você não abraçar o chamado de Deus para você de maneira única. Então você tem um monte de coisas para fazer, assim como eu tenho, mas nunca esqueça que existe você no meio disso tudo. Amém. Pastora Andréia. A nossa maior capacidade não são os talentos, às vezes, que nós temos ou o nosso desempenho. A nossa maior capacidade na vida é dar e receber amor. Essa é a nossa maior capacidade. E nós precisamos treinar para isso.
Às vezes somos boas doadoras, mas somos péssimas recebedoras. Como é que nós vamos doar amor? Como é que nós vamos doar para os nossos filhos aquilo que a gente acha que é tão importante, ou para as pessoas à nossa volta, ou para o nosso marido, se nós não conseguimos receber? Nós precisamos nos treinar a receber. Receber elogios, receber afeto. Tem mulher que fala, eu não gosto de abraçar, eu não gosto de pegar na mão, eu não gosto de beijar. Não é uma questão de gosto, porque nós fomos feitas para nos conectar. Então, tem alguma coisa errada e você precisa trabalhar isso. É a nossa capacidade de receber. Quanto mais nós conseguimos trabalhar isso em nós, né? Eu gosto muito, por exemplo, da hora do louvor em que nós estamos levantando as mãos e nós estamos adorando a Deus, dando a Deus. Mas eu também gosto muito na hora que eu abro as minhas mãos e eu digo, sim, Senhor, eu estou agora recebendo. Porque quanto mais eu recebo, mais eu consigo compartilhar. Então, mulher, nunca se esqueça disso. Treine ser uma boa recebedora. E quando receber, não deixe de compartilhar. Onde quer que você esteja, o amor. Porque só o amor, nós estamos na ilha do amor, não é? O amor é que vai realmente edificar um lar. Sabe, a gente estava conversando sobre essa fase que eu estou vivendo. E sabe, dá um microfone para a avó, gente, só vai sair coisa de neto. Quantas são avós aqui? É ou não é verdade? Vai sair coisa de neto. Então, eu tive uma experiência muito singular, que eu falei para minha neta assim, vamos preparar um café, ela tem 2 aninhos, vamos preparar um café da manhã só para nós duas, de princesa. Aí ela foi lá, pegou, né, o suplar, pegou tudo, montou bonitinho. Aí nós sentamos, nós ficamos conversando. Eu falei, como é que está na escolinha? E os coleguinhas? E naquele momento eu curti tanto aquele momento, tanto. Eu criei uma memória afetiva nela, eu tenho certeza, mas mais do que isso, o amor fluía. O amor, deixa o amor fluir. Deixa o amor fluir. Pastora Tati. Amém. Eu acredito que muitas vezes as mães, elas se preocupam muito em tentar tirar todos os venenos assim da sua casa, né? O que é, claro, a gente compreende. Mas eu acredito que o Senhor, Ele nos levanta para edificar a nossa casa, cuidando do ambiente do nosso lar, através daquilo que o Senhor trata no nosso coração primeiro, né? Então, isso que a pastora Flávia falou tem muito significado e é muito precioso para nós a gente perceber que antes da gente ser mãe, a gente é filha. E eu sempre falo que quando você olha para a sua casa, tudo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra e do seu Espírito. Então, no princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a terra e Deus disse, haja luz. E quando Deus disse, a sua palavra unida ao seu Espírito, começou a formar tudo. A criação do mundo foi através da sua palavra unindo ao seu Espírito. Então, crie um ambiente na sua casa propício para que a palavra de Deus seja liberada, para que o Espírito Santo opere. E cuide desses 2 pontos, porque muitas vezes a gente libera a palavra, mas a gente não cultiva o Espírito. Ou a gente cultiva o Espírito, mas apenas libera uma palavra de crítica, de confusão, de murmuração. Então, crie para que, mesmo que a sua casa esteja sem forma e vazia, o Espírito possa pairar, para que quando você abra a sua boca e diga algo, as coisas possam começar a existir. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Queria chamar a pastora Rose para orar por elas aqui, o pessoal do cerimonial. Quantas foram abençoadas? Vamos agora orar por elas. Obrigada, amadas. Muito obrigada. Nós aprendemos tanto, não é? Há uma riqueza tão grande na palavra de Deus, né? E nós estamos aqui porque o Senhor tem feito isso na nossa vida. E nós somos tão abençoadas. E queremos assim, a nosso coração deseja e ora para que cada uma de vocês possa receber essa graça, né? Que aqui tem várias estações, né? Aqui
estações, cada uma vivendo um tempo diferente. Mãe, vovó, eu sou vovó de 6. 6 preciosos, né? Minha neta mais velha, né? A mocinha, 17 anos. E o mais novinha, com 3. Que precioso Deus tem para nossas vidas, irmãs. Como Ele planejou algo maravilhoso para você viver. E eu estava falando agora, né, que a gente tem que cuidar realmente do nosso coração, da nossa vida, porque um dia você vai ter a casa cheia ali, tá? Filho, tudo pequeno. Daí depois a minha estação já é o silêncio da casa, os filhos voaram. E a gente fica lembrando com saudade, mas também com gratidão, sabendo que eles estão bem, porque, como disse a pastor André, tudo que nós queremos é que eles sejam muito felizes, muito abençoados, sejam honrados. E quando nós estamos ali formando, nós sabemos que estamos semeando para que eles sejam lançados como flechas. E é tão precioso que você esteja aqui nessa manhã, ouvindo essa riqueza, podendo receber dessa graça, porque o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, e Ele vai nos ajudar. Ele é o ajudador, amém? Ele é o ajudador das nossas vidas, e nós precisamos ser felizes. Feliz lá quando você for vovó, feliz quando Deus te der a graça de ser bisa. Que bênção! Cada estação, recebendo, dependendo dessa voz preciosa, sendo guiado pelo Senhor. Que maravilha é poder testemunhar, não é, pastoras? Poder derramar daquilo que Deus tem dado a vocês, e cada uma de vocês, em um ponto do Brasil, tem sido uma bênção para influenciar outras mamães, esposas, mulheres solteiras que estão sonhando com o casamento. Deus tem o melhor para nós, amadas. Ele é o melhor pai. Ele é um pai para Israel. Nós somos o Israel de Deus. Ele diz: eu sou teu pai, eu te amo e eu tenho um plano para você. Não se precipite, não vá na carne, ouça o que o Espírito fala à igreja, amém? Levante suas mãos, nós vamos orar. Eu quero abençoar nessa manhã pastora Flávia, a graça de Deus sobre ela, sobre o ministério feminino, sobre a graça no Piauí, e ali levando as nações. Meu Deus, ela e Fred têm rompido, têm recebido para muitos, e nós louvamos tanto a Deus por isso. Amadas, eu fico emocionada, eu choro. Eu sou uma mãe muito apaixonada, eu amo muito. Olha, eu digo a vocês, se os filhos estão bem, mamãe está bem. Se os filhos não estão bem, mamãe está difícil. Mamãe vai para o jejum e vai para a oração até ouvir. E nós somos tão abençoados, porque um dia Jesus entrou na nossa casa. Rodrigo, Fred e Rebeca, Deus nos deu. Eu sempre falo às mães: olha, um dia nós vamos estar diante do trono, dizendo assim: o que fizemos com esses filhos? Nós temos uma responsabilidade muito grande. E agora eu olho para os netinhos e digo assim: Jesus te ama demais, Jesus é bom. Vamos ler a Bíblia, vamos ouvir as histórias, porque eles precisam, essa geração precisa receber paixão por Jesus, amém? Ele é precioso, e nós só estamos aqui nessa manhã, nós só existe o Aviva Mulher, conferências, porque um dia Ele nos amou primeiro. Ele viu quando nós estávamos tão perdidas, quando eu não sabia o que fazer com 3 crianças. Ele
me abraçou e disse: me obedeça, não aborte o plano que eu tenho para você e vai dar certo. Só me obedeça, seja fiel. E sabe, eu digo para você, eu sou apaixonada por ele. Ele é tão real para mim quanto qualquer uma pessoa que eu posso ver. Ele está ali presente. E eu sempre ligada, eu permaneço ligada, eu não posso desconectar, porque eu sei que essa é uma fonte de vida para mim, é uma graça para mim viver, caminhando para 70 anos e, sabe, fazendo musculação, correndo, exercício físico, mantendo a minha vida, cuidando de mim e chegar lá, eu vou chegar nos 80 dançando para Jesus. Vou chegar lá celebrando as conquistas dos filhos, dos netos, o marido abençoado que Deus me deu, sendo feliz. E olha, irmãos, deixando tudo diante dele, conservando a pureza. E aquilo que acontece que não, sabe, não deu certo, bota no altar e o fogo queima. E vamos continuar a prosperar nessa graça, amém? Eu quero dizer isso para você, e que se você receber aqui, nós vamos ficar tão felizes em ouvir seu testemunho, e ver, olha que bênção, porque tudo isso foi planejado, para que você seja muito abençoada, amém? Eu quero pedir nessa hora, para abençoar Flávia, Andréia, que é a primeira vez que a Andréia vem à nossa igreja, tão preciosa, tão linda. Tati, levante suas mãos, vamos orar. Carla comigo, vamos orar por elas e abençoar esta família. Nós vamos abençoar este casamento, nós vamos abençoar este ministério, esses frutos. Quantas mulheres têm sido tocadas através dessas pastoras que Deus levantou, que Deus curou, que Deus tirou ali do escuro e disse: vem para a luz e brilha. E hoje a gente pode ver ali nas redes sociais, acompanhar elas e celebrar, amém? Dizer que bom que elas estão ali fazendo diferença, aleluia. Senhor, eu quero te dar graças nessa manhã, pela vida, meu Deus, de Flávia. Pai, pelos frutos, pela saúde que o Senhor tem dado a ela, uma saúde emocional, saúde espiritual, física. Muito obrigado, Senhor, pelos frutos, pela casa. Obrigado, meu Deus, por Vitória e Samuel. Obrigado por Fred. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e louvamos teu nome e abençoamos, Senhor, para que ela corra essa carreira, Senhor, e leve essa tocha, esse fogo, Senhor. Meu Deus, que seja com ela, guarde ela, cerque ela, meu Deus, quebra, Senhor, toda palavra contra, meu Deus, toda resistência, meu Deus, que os anjos de Deus aguardem, ó Deus, a cada dia ela possa crescer em graça, em revelação, Senhor. Nós te louvamos pela pastora Andréia, pela sua casa, meu Deus, pelos seus filhos, pela sua preciosa netinha. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Até aqui o Senhor tem sido um Deus fiel. Nós te louvamos por esse ministério. Oh Deus, as mulheres águias, Senhor, mulheres que sobem alto, Senhor, voam alto, correm e não se cansam, Senhor. Usa ela em poder, usa ela em graça, Senhor, dá saúde, vigor, Deus, visão, meu Deus, uma visão de águia. Senhor, seja com ela a cada dia e que ela possa ir mais alto, meu Deus, teu nome seja exaltado, teu nome seja glorificado, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida da pastora Tati, Senhor. Obrigado por essa família, por esta igreja. Obrigado por
este ministério lindo. Obrigado por estas crianças preciosas, Senhor, que o Senhor deu a ela. Obrigado pelos filhos espirituais, Senhor, por quantas vidas ela tem tocado, Senhor, com conselhos, Pai. Muito obrigado. Continua com a tua mão estendida, abençoa tua filha, guarda ela, livra, Senhor, de todo o mal, abençoa este marido, Senhor, que a cada dia ele seja uma bênção naquele lugar, e eles possam crescer e influenciar milhares e milhares, Senhor, que teu nome seja glorificado, teu reino seja estabelecido, Senhor. Oh, Senhor, vem e faz tua vontade, Senhor, na terra, assim como ela é feita no céu, e usa a tua igreja, usa o teu povo, Senhor, usa os líderes, levanta as profetas de Deus, Senhor, levanta nessa manhã, Senhor, profetas, mães, pastoras, líderes, missionárias, oh Deus, oh, mulheres que recebem, meu Deus, o Espírito Santo, para junto vencer, Senhor, aqui nesse lugar, nessa terra, de tantos desafios, Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã te agradecemos. Obrigado pela oportunidade tão maravilhosa, oh Deus, de estar aqui nessa manhã, para ouvir, para receber de Ti, Senhor. Meu Deus, Jesus, recebe o nosso amor, recebe o nosso aplauso, recebe a nossa adoração, aleluia, em nome de Jesus, nós oramos. Aplauda Jesus e diga, aleluia, aleluia, olhe para Ele e aplauda Ele, e diga, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, eu te amo. Um beijo para Jesus. Amém, aleluia. Nós temos uma lembrancinha para vocês. Obrigada.